Um bom dia a todo mundo nesta quinta-feira, dia 29 de outubro. Então vamos pedir a graça de Deus para que tenhamos o nosso coração e a nossa mente sempre abertos para acolher a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos a amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho se encontra em Lucas capítulo 13, do versículo 31 ao 35. E para que nós entendamos a palavra de Jesus nesse Evangelho, precisamos sempre considerar o contexto mais amplo, né, do seu ensinamento, das suas palavras, da sua clareza no anúncio da vontade de Deus, da sua coragem em anunciar, né, a vontade de Deus. Então tudo isso é que configura o horizonte onde essas palavras de Jesus que nós ouvimos hoje no Evangelho se situam. O Evangelho que está em Lucas capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 35. E diante desse ensinamento de Jesus, é considerado muitas vezes duro por causa de sua clareza e de sua fidelidade à verdade, né? Ouvimos, né, noutros dias, né, até a admiração, né, dos mestres da lei, né, reconhecendo que Jesus fala com clareza, que Jesus fala a verdade, que Jesus indica o caminho para Deus, não se deixa influenciar pelas pessoas e assim por diante. Então, diante dessa clareza, firmeza, coragem de Jesus, alguns fariseus se aproximam e dizem a Jesus: olha, você deve ir embora porque Herodes quer te matar. Então, eles certamente não estão só preocupados, né? E até se duvida que estejam preocupados com a vida de Jesus, mas talvez tenham medo que a perseguição a Jesus também possa atingir aqueles que estão numa certa proximidade. Mesmo que os fariseus eles não simpatizam com Jesus nem com o seu ensinamento, mas se olharmos o Evangelho, eles estão sempre ali na proximidade, ou para criticar, ou para fazer uma pergunta, ou para colocar Jesus à prova. Mas os fariseus estão sempre ali nas redondezas, né? Então, quem sabe, também manifesta essa covardia. Vai embora porque Herodes quer matar você, e vai que ele também, nessa perseguição, vai pegando quem está ali na proximidade. Então, essa certamente é uma das preocupações dos fariseus. E, por outro lado, também achar um motivo, um pretexto para afastar Jesus das pessoas. Então isso também pode ser uma das motivações de os fariseus terem dito a Jesus: vai embora porque Herodes quer matar você. Isto é, já que eles queriam tanto desmoralizar, desqualificar o ensinamento de Jesus, para que Jesus desistisse de ensinar, porque o ensinamento de Jesus causava também uma certa ameaça, sobretudo quando Jesus estava na sinagoga. As pessoas, como aqui no início do Evangelho de Lucas, as pessoas começam a admirar, diz o Evangelho, elas ficam maravilhadas com as palavras de encanto que saíam de sua boca e começam a já fazer as conclusões. Mas ele ensina como quem tem autoridade, não como os nossos mestres. Então isso também significava para os fariseus, para os escribas, os doutores da lei, uma ameaça ao seu poder. Então eles estavam perdendo, de fato, o controle, o domínio sobre as pessoas. As pessoas já não queriam mais escutar as explicações, os ensinamentos dos líderes, dos mestres oficiais, porque viam que o ensinamento de Jesus era cheio de autoridade. E de onde vinha essa autoridade do ensinamento de Jesus? Da coerência. Aquilo que dizia era aquilo que ele praticava. E, portanto, eles usam essa estratégia para que Jesus se distancie ali daquele ambiente. Herodes quer matar você.
Então é aquela velha estratégia, né, de apelar para terceiros, né, forçando, né, criando essa pressão. Então é o rei Herodes que quer matar você, não é a gente que quer perseguir você, não é a gente que quer fazer um mal a você, mas é o próprio rei Herodes que quer matar você. Então desapareça daqui. Então essa estratégia de querer ver Jesus longe. Mas Jesus, né, não se intimida e até vai, até certo ponto, vai ironizar e de dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Então Jesus indica esse hoje, amanhã e depois como um tempo em que ele continua a sua missão e que deve realizar essa missão. Então aqui, entre aspas, ele estabelece um tempo, mas aqui não é um tempo cronológico, no sentido de quantidade de 3 dias, mas de um tempo necessário para realizar a sua missão. Nem um tempo curto, né, um dia, nem um tempo tão longo, ou seja, não se sabe quando termina. Mas nesses 3 dias é um jeito, né, um modo simbólico de dizer o tempo necessário, favorável para realizar a sua missão, que ele chama o meu trabalho. E o que é esse trabalho? O trabalho, aqui nas palavras de Jesus, significa a obra que o Pai lhe confiou. Até no Evangelho de São João, Jesus diz: meu Pai trabalha, assim também eu trabalho. Então, qual é o trabalho de Jesus? É o mesmo trabalho do seu Pai, isto é, a obra da criação, a obra da redenção. E essa palavra de Jesus, né, de continuar a sua obra, também indica qual é o seu destino. Tanto é que ele retoma, né, a mesma maneira de dizer: hoje, amanhã e depois de amanhã, preciso caminhar. Então Jesus também faz a comparação da realização da sua missão como um caminhar. E um caminhar para Jerusalém. E aí Jesus retoma toda aquela tradição, a tradição profética, a fidelidade dos profetas, que teve como consequência a própria morte deles. E por isso Jesus também reafirma que é não só profeta, mas também é profeta, e por isso não vai morrer fora de Jerusalém. E aí Jesus aproveita para fazer aquele famoso lamento, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Então, essa ironia da história, né? A rejeição dos enviados de Deus. E Deus envia para o bem do seu povo, mas, sobretudo, as autoridades, e aqui também inclui os próprios fariseus, que têm uma autoridade do ponto de vista religioso, não reconhecem isso, não aceitam isso. E aí Jesus utiliza também uma imagem muito bonita: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Então, de novo, né, essa denúncia de Jesus do não querer, do rejeitar. Então, é algo também característico do nosso tempo, né, e que se prolonga ao longo da história. Isto é, uma rejeição do bem vindo de Deus por uma decisão. Claro que isso pode acontecer por uma ignorância, mas aqui, diante dos doutores da lei, diante das autoridades, então não é só uma ignorância, mas é uma arrogância, um fechamento. E por isso Jesus diz e denuncia, né, que tantas vezes quis reunir os filhos, né, os filhos do povo de Deus, né, aqui simbolizado na própria cidade de Jerusalém, mas não quiseram. E, portanto, diante dessa rejeição, virão as consequências, né? E as consequências não são um castigo de Deus, no sentido estrito, mas decorrência, isto é, porque não aceitam, então agora devem aceitar as consequências dessa rejeição. Então peçamos ao Senhor que
neste nosso mundo, né, que vive tantas confusões, que vive tantos desencontros, falta de sintonia, né, com o bem. Quantas vezes até nos angustiamos com essa sensação de que o mal está vencendo, mas nós, como cristãos, nós acreditamos que a vitória de Cristo é já uma realidade. Agora precisamos ser anunciadores dessa vitória para que, de fato, ela vá alcançando sempre mais a humanidade, vá alcançando sempre mais a realidade que nos envolve e na qual nós estamos inseridos. Então, que o Senhor nos ajude, né, a crescermos sempre mais nessa convicção, né, de que Jesus realizou a sua obra, mesmo com a rejeição, mesmo com a morte, mas ele realizou a sua obra, que é a obra de salvação, e que o bem vence. Agora precisamos estar dispostos a lutar pelo bem. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.